aí, pessoal, beleza? Todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, aqui no meu, no teu, no nosso CEISC Pré-ENEM, o Ceiscão da Massa, bombando aí, reta final de preparação para o Enem 2019. Que bom que tu está aí com a gente, que bom te ver aí, firme e forte. Firme e forte, eu não sei, mas que bom te ver aí, estudando, paciente com a gente aí, desde março, né, cara, nessa lida. Alguns foram entrando ao longo do caminho, todo mundo muito bem-vindo aí, e eu espero de verdade que vocês estejam aproveitando, tenham aproveitado o que rolou até aqui, e aproveitem ainda mais o que está vindo por aí, que não é pouca coisa. Muita coisa bacana. Se liga no @CEISC-Pré-ENEM no Instagram, no nosso grupo de estudos do Face, também tem o grupo do CEISC Pré-ENEM no Face, tem o meu Instagram pessoal, @GusNoar, e o nosso blog, academiacaneta.com.br. Temos também o nosso canal no YouTube, que é o CEISC Pré-ENEM, lá no YouTube. Procura a gente lá, velho, porque nesses últimos dias aí, especialmente as 2 últimas semanas, as que antecedem as provas, nessas 2 semanas vai rolar uma programação intensa no CEISC, no YouTube do CEISC Pré-ENEM, lá no nosso canal, focando na preparação, naqueles últimos toques, aqueles ajustes finais, sabe? A sintonia fina, para a gente matar a pau na prova. Gente, nossa aula hoje, 122. Então hoje, a partir de hoje nos faltam então 7 aulas pela frente. Essa e mais 6. Para a gente encerrar nossa caminhada. Nossa, que caminhada, né? Espero de verdade que esteja sendo tão prazeroso para vocês como é para mim. Tá? Geometria espacial. Aula de hoje, ladies and gentlemen, senhoras e senhores. Vamos falar de prismas, meninas e meninos, gurias e gurias. Prisma, senhoras e senhores, é um poliedro, mas, por que poliedro? Poli, muitos edros, acentos, faces. No poliedro chamado prisma, a característica do prisma é 2 bases, as minhas mãos estão segurando essas bases, 2 bases paralelas e iguais. Quando eu digo iguais, muita gente da geometria não curte muito. Igual não se diz. Na geometria se diz congruentes. Tá, enfim, igual. Olha só, 2 bases paralelas e iguais. Esse é um prisma, um tipo de prisma. Quem batiza o prisma é a sua base. Então essa base aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma base de 6 lados. Uma base de 6 lados. É um prisma hexagonal. Hexágono. A base é um hexágono, prisma hexagonal. Vou pegar outro prisma aqui, ó. Bases paralelas iguais. Minhas mãos. Qual é o polígono da base? É um triângulo. Então este é um prisma triangular. Mesmo que ele apareça deitadinho, e muitas vezes esse prisma, especificamente, aparece deitadinho assim, né? Porque parece uma barraquinha de acampamento. Parece o Toblerone, aquele, né? Mesmo ele estando assim, cara, continua sendo um prisma triangular. Aqui tem o outro prisma. Bases paralelas e iguais. Prisma. Nesse caso, a base tem 4 lados. É um prisma quadrangular. Eu tenho aqui uns prisminhas menores, né? Também um prisma quadrangular, porque, olha aqui, ó, essa é uma base e aqui está a outra. São 2 bases, estão nas minhas mãos as bases, um prisma quadrangular. Quero mostrar para vocês o querido cubo. A gente já viu ele na última aula, né? Eu estou procurando um outro prisma, mas eu acho que não rolou, não trouxe. O prisma que tem a base com 5 lados é o prisma pentagonal. Se vocês imaginassem a organização que está aqui embaixo, vocês iam adorar. Mas, enfim, 2 bases paralelas e iguais, o cubo. Olha a diferença do cubo para as demais. Cubo, gente, poliedro de Platão, aula passada. Se eu virar esse cubo, ó,
bem devagarinho. Mudam as bases. Mas continua sendo um prisma quadrangular. Regular, a gente fala. Quando tudo é igual, a gente diz que é um prisma... Enfim, a gente vai estudar daqui a pouco isso aí. São os prismas, tá, gente? Conhecendo os prismas, eu quero que vocês concordem comigo que todas as bases variam. Base e base. Mas o prisma, todos os prismas têm base, base e faces laterais. Face lateral é a que está do lado. É importante dizer isso para vocês. Bases e faces laterais. Olha qual é a forma geométrica dessa face lateral. Que polígono é esse? Retângulo. Então, nesse prisma que eu estou mostrando, a face lateral é um retângulo. Vou pegar outro prisma. Mudei o prisma. A face lateral segue sendo um retângulo. Vou pegar outro prisma. A face lateral segue sendo um retângulo. Então, eu posso concluir que, no prisma, a face lateral é um retângulo? Sim. Sempre. Falou em prisma, a face lateral é um retângulo. Por que eu digo isso? Porque eu vou pegar aqui um outro poliedro. Vou pegar um poliedro de Platão aqui. O octaedro, por exemplo. E aí eu estou pensando, cara, isso aqui, ó, consegui ver duas bases iguais e paralelas. Legal, vou dizer que é um prisma. Não pode. Por quê? Porque as faces laterais não são retângulos. Então, gente, não é prisma, tá? Prisma tem essas duas características. Bases paralelas e iguais, face lateral, retângulo. Tranquilos? Vamos lá, vamos adiante. A gente vai classificar os prismas de acordo com a base. E, além disso, a gente pode pensar também que o prisma pode ser assim. O que acontece com esse prisma? O que eu quero chamar a atenção? A aresta lateral, por isso eu pedi na última aula, para a gente ficar dominando bem a nomenclatura. Aresta. O que é aresta? São esses carinhas aqui, os palitinhos do poliedro, né? Então, a aresta lateral é igual à altura nesse prisma. Quando a aresta lateral é igual à altura do prisma, a gente tem um prisma reto. O que é a altura do prisma? Distância entre as bases. A altura do prisma, distância entre as bases. Se a aresta lateral é igual à altura do prisma, se a aresta lateral é igual à altura do prisma, nós temos um prisma reto. Mas a gente pode ter esse tipo de prisma aqui, ó, gente. É um prisma. As bases são paralelas e são iguais, e as faces são retangulares. Aqui é um paralelogramo, né? Olha só, qual é a diferença deste prisma para este? Neste aqui, a distância entre as alturas não é igual à aresta lateral. Está aqui a aresta lateral, tortinha, e a distância entre as bases está aqui. Então, essa é a diferença do prisma reto para o prisma oblíquo. Tá legal? Olha aí, que bonito. De olho na tela, por favor, Matheus, para a galera ver aí os tipos, né, de prisma. Esse aí são os paralelepípedos. Paralelepípedo é o prisma cuja base é um paralelogramo, este que eu mostrei para vocês. Pode ser reto ou oblíquo. O cubo é um paralelepípedo retângulo, no qual todas as 6 faces são quadrados. Por que a gente destacou esses aí? Porque esses caras têm umas medidas especiais. E aí, olhem para aquele desenho que está ali e olhem aqui para mim, por favor. Deixa eu tentar representar como está ali. Tomara que eu consiga mostrar a vocês o que tem dentro desse cara aqui. Ó.
Será que conseguimos, Matheus? Conseguimos, né? Vocês conseguem ver que dentro desse prisma tem um triângulo vermelhinho lá dentro? Por que é fundamental que vocês enxerguem esse cara? Porque depois, quando a gente for fazer exercícios, eu vou pedir para vocês, imagina a diagonal da face lateral. Eu vou querer que vocês imaginem isso aqui, ó. A diagonal da face lateral. Tá aqui, ó. Quando eu pedir para vocês, imaginem a diagonal do paralelepípedo. Cara, vai desse vértice aqui, ó, até esse vértice aqui. Atravessa ele por dentro. Por isso que é legal ver, enxergar, ó. Vai daqui, junto os meus dedos, tá? Junto esses meus 2 dedos é a diagonal do paralelepípedo. Eu vou girar ele para que vocês percebam ali. E ali no desenho da tela, chega aí, professor Bruno, na diagonal do cubo, depois vocês vão ver na tela os desenhos. Vou mandar um abraço para o meu amigo Bruno Segato. Firme, bem-vindo à aula de matemática, professor de história. Ele chegou aqui, ó, desviando da bagunça. Ele está vendo. Bom dia, gente. Oi, fala aqui, velho. Oi. Sei lá a hora que eles forem. Bom dia, é só olhar para nossa cara para ver que nós estamos gravando de manhã, né? Nossa cara de sono aqui. Se ele soubesse que ontem a gente fez um churrascão ainda. É verdade. Dá uma enroladinha aí, Bruno, que eu vou pegar um presente. Ah, é mesmo, ele não tem microfone. Eu vou oferecer umas balinhas de goma pro Bruno. Nas aulas de geometria plana a gente trabalha com balinhas de goma. Vai lá, depois eu vou lá atrapalhar as tuas. Valeu, boa aula. Valeu, @Bruno Segato. Ele é professor de história, nosso colega do CEISC. Estamos planejando algumas ações juntos, né? Não só eu e o professor Bruno, mas os professores, né, em mini grupos para a gente trabalhar. Bom, retomando o raciocínio. Gente, por que é importante enxergar isso aqui? Porque quando tu enxerga isso, tu não precisa decorar a fórmula. E assim, cara, geometria espacial, eu vou confessar, ela tem muita fórmula. Mas muita fórmula para decorar. Só que 97,14% aproximadamente, quase todas as fórmulas de geometria plana, espacial, elas vêm do Teorema de Pitágoras. Quase todas elas vêm do Teorema de Pitágoras. Se vocês conseguirem enxergar triângulos retângulos aqui dentro, cara, vocês vão passar pelas questões de geometria espacial com o pé nas costas. Olha o cubo aqui, ó, quanto triângulo retângulo, né? A própria pecinha que eles colocam dentro desse material de acrílico, a própria pecinha vermelha que está ali dentro, é um triângulo retângulo. Então, cara, é muito triângulo retângulo representado. Até aqui, a diagonal da face. Aí os caras mandam vocês decorarem, né? Alguns tiburs por aí mandam assim, decora a seguinte fórmula. A diagonal da face de um cubo é L raiz de 2. Cara, para quê? A gente já sabe que a face é um quadrado, a diagonal da face é a diagonal de um quadrado. A gente sabe calcular, Pitágoras. De tanto fazer, tu vai acabar decorando, que é o lado vezes raiz de 2. Mas não pensa que é uma fórmula a mais para decorar. Não, não é, cara. É só uma sequência. De olho na tela, então, bora entender aqui algumas dessas fórmulas que, vou repetir, não precisa decorar. Entende, velho. Vê de onde ela sai, como é que vocês chegam nelas. Aí fica tudo mais tranquilo, mais fácil de perceber, mais fácil de trabalhar, enfim. Olha lá, vamos juntos. Sejam A, B e C as dimensões do paralelepípedo retângulo. Lembra que isso é um prisma. No triângulo ABC, A, B, C. Temos diagonal ao quadrado, está aqui, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Está ali o B ao quadrado. Ó. Cara, quando tu tiver o triângulo ACC', que está aqui, ó, enxerga ele aqui comigo. A gente vai ter diagonal ao quadrado é igual a diagonal DF ao quadrado mais C ao quadrado.
Aí tu substitui, tu vai ter esse D aqui, ó, que é a diagonal do paralelepípedo, que vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Só usar a querida ideia do teorema de Pitágoras, tá? Deixa eu ir de novo. Olha esse aqui. DF ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Claro, esse B aqui vocês têm que enxergar que está aqui também, né? Está aqui o triângulo retângulo. O segundo triângulo retângulo é esse aqui, ó, que junta o C' e o A. Aqui está a diagonal do paralelepípedo. A área total de um paralelepípedo. Como é que calcula a área total? É só somar todas as áreas. Lembrando que vão ser 6 retângulos. A base, que é um retângulo, A vezes B. Tu vai fazer A vezes B vezes 2. Tu vai pegar essa face da frente aqui, ó, que é A vezes C. E lá atrás também vai ser. Então vai ser 2 vezes A vezes C. E o BC. B vezes C, que está lá. Ó. B vezes C vezes 2. E aí, multiplica tudo isso e soma. Vai ficar 2 vezes AB mais 2 vezes AC mais 2 vezes BC. Se tu quiser decorar, bota o 2 em evidência. 2 que multiplica AB mais AC mais BC. Mas, cara, nem decora isso aqui. Só lembra como calcula a área total? Calcula todas as áreas e soma. Pronto. A área total, calcula todas as áreas e soma. Com isso, já vai até aprender a calcular a área lateral. Como é que calcula a área lateral? A área das faces laterais. Pronto. Simples assim. Volume de um paralelogramo, na real, é o prisma. Volume do prisma, área da base vezes a altura. Opa, está aqui. Área da base vezes a altura. Área da base, A vezes B. Altura, C. Então, o volume do prisma é o produto das 3 dimensões. A área da base vezes a altura. Ah, eu vou decorar, professor, que é só multiplicar as 3 dimensões. Pode decorar. Eu gosto de decorar a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Isso é o volume do prisma. A área da base vezes a altura. Volume do prisma. A área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Por que eu gosto de decorar assim, gente? Porque depois, quando eu precisar olhar para outros prismas, eu não vou ficar preso na fórmula do volume do paralelepípedo retângulo. Porque se mudar, se for um paralelepípedo triangular, ferrou, já não é mais A vezes B vezes C. Mas continua sendo área da base vezes a altura. Aí, diagonal, área total e volume do cubo. Mesma ideia. A diagonal do cubo é a raiz de 3. Cuida, diagonal do cubo não é a diagonal da face do cubo. Não é a diagonal da face do cubo. Por quê? Porque a face é um quadrado. A diagonal da face do cubo é aresta vezes raiz de 2. A diagonal do cubo é aresta raiz de 3. Da onde veio isso? Veio daqui, ó, gente. Da diagonal do paralelepípedo. Por quê? O cubo é um tipo especial de paralelepípedo, com tudo igual. Então vai ficar a mesma coisa que tu tem aqui, ó. Exatamente a mesma. Só que ao invés de ficar A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, vai ficar A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Isso fica raiz de 3A ao quadrado. Raiz de A ao quadrado é A, raiz de 3. Tá? A área total é a mesma coisa. Só que, como são todas iguais, vai ficar... Quando tu for escrever isso aqui, ó, vai ficar AB, aliás, AA, AA, AA. Ou seja, A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Tudo vezes 2. 2 vezes 3A ao quadrado, 6A ao quadrado. Então,
Mais até do que decorar isso aqui, é legal entender como se calcula. E o volume do cubo também, a área da base vezes a altura. Só que a base do cubo é um quadrado, A ao quadrado. E a altura é igual a A. Então, o volume do cubo é A ao cubo. Aqui o volume do prisma qualquer, como eu disse, a área da base vezes a altura, se liga na base, e aí, por isso é fundamental saber calcular a área de figura plana. Por quê? Porque toda base de prisma é uma figura plana. Então tem que saber calcular. E a gente vai praticar um pouquinho isso aí. Não muito, tá, gente? Vou deixar um pouco para vocês. Eu vou fazer um ou outro e vou deixar a maioria para vocês, tá? Vou fazer o do cubo aqui. A diagonal do cubo. Cara, a diagonal do cubo é 2,5 raiz de 3. Pronto. A área total. A área total é 6 vezes 2,5 ao quadrado. E o volume? O volume é 2,5 ao cubo. Vou deixar para vocês praticarem isso daí. Antes de tudo, eu quero ver com vocês aqui, ó, a questão do volume do prisma hexagonal. Volume do prisma hexagonal. Por quê? Porque para calcular o volume do prisma hexagonal, a gente tem que calcular o volume do prisma hexagonal é a área da base vezes a altura. Só que a área da base é um hexágono. Hexágono. E eu só quero lembrar como calcula a área do hexágono. 1, 2, 3, 4, 5... Eu fiz um octógono aqui, faltou. Aqui já é mais... Já vamos fechandinho aqui. 6. Está aqui o hexágono. Gente, o hexágono, na real, são 6... Aqui está bem direitinho, eles se encontram no meio. São 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 vezes a área de um triângulo equilátero. 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3... sobre 4. Aqui tem 6 triângulos equiláteros. Então, 6 vezes isso aqui. E é assim que eu quero que tu decore. 6 vezes a área do triângulo equilátero. Isso aqui é a área da base, vezes a altura, dividido por nada. Só a área da base vezes a altura. Isso aqui é o volume do prisma. Cara, não decora que vai ser, divide por 2, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2H. Véi, se tu começar a querer pirar aqui, aí já era. Aí tu vai ter muita coisa para decorar e não vai conseguir nem sair do chão. O que eu sugiro? Decora que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Base hexagonal, a área do hexágono, 6 vezes a área do equilátero. Porque a área do equilátero, tu sabe, ela é o quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Não te apega a decorar todas as fórmulas, porque tu não vai conseguir e vai ficar nervoso, tucanado aí, que não consegue decorar as fórmulas, tá? Peço que vocês façam os exercícios todos da aula de hoje e qualquer dúvida me encaminhem que eu vou te ajudar a resolver, tá? Depois disso, aí sim, tu avança para a nossa próxima aula, que é a aula 123. Eu já estarei te esperando, tá? Um abração e até lá.